eu recebi uma proposta, eu já, paralela à agência, tá? Desde 2001, né? A agência é de 99. Desde 2001 eu comecei a participar de fóruns de esporte do São Paulo. Tinha um site, a gente não era site, era fórum. Sim. Então você entrava lá dentro, então você tinha vários tópicos e as pessoas, elas davam a opinião delas à noite, porque de dia o telefone ficava era telefone, de noite era meia-noite até às 6 da manhã. Isso. Você podia ficar à vontade. Então a gente escrevia tudo e só via as coisas no dia seguinte, na noite seguinte. Perfeito. Então eu participava disso. Então eu dava a minha opinião lá sobre alguma coisa que acontecia no São Paulo. E depois no dia seguinte eu vi o cara me xingando, me falando. Aí eu xingava o cara e no outro dia. Era assim que era a internet, gente. Internet era assim, era discada. A gente não podia ficar com o telefone ocupado pela internet. Então, mas eu era conhecido junto com alguns outros num site chamado Site Proibido. Site Proibido não, ele se chamava São Paulo Mania, que hoje é a loja do São Paulo. Sim. Só que naquela época, o São Paulo Futebol Clube, esse site, São Paulo Mania, tinha muito opositor à atual gestão de São Paulo na época. Sim. E o atual presidente, ele pegou o nome São Paulo Mania para ele, pro São Paulo. Naquela época podia falar, olha, eu não gostei de você, vou pegar o teu nome. Vamos salvar. Hoje em dia não pode. Hoje em dia, se você pegou um domínio, o domínio é teu. Não importa se é leves.com.br. Sim. Não é da Leves, é seu. Se a Leves quiser, você vende. Tanto que a Madonna em italiano é Nossa Senhora. Madonna pagou quase 10 milhões de dólares porque o Madonna.com era de uma igreja italiana. Isso. E pagou. E pagou. Então, tinha um cunho um pouco político esse site. Justo também, porque a administração na época do Paulo Amaral era uma merda. E aí, deu 2002, o Marcelo Portugal Gouveia ganhou, né? O opositor ganhou a presidência por poucos votos em relação ao Paulo Amaral. E aí, não fazia mais sentido ter o site proibido. Certo. E também já estava começando a mudar a internet. Não era mais só de fórum. Aí já começou a ter... o princípio quase da rede social, né? O princípio, antes da rede social, teve a cabo. A internet era a cabo. Aí já não já começou a brisa... Velho telefônica, Speed. Já melhorou. Era o Speed, TCP, aquelas coisas todas. Perfeito. Então... A galera que formou o site proibido, depois que teve o objetivo do Marcelo Portugal Gouveia ser eleito, ela começou a se desmembrar, os donos começaram a se desmembrar em vários portais. Certo. Então teve vários portais, e um dos portais era a SPNet, era um portal que tinha um domínio bom, sãopaulofc.com.br, que tem até hoje, eles têm até hoje esse domínio. Apesar de não terem um site tão atuante, nem existe mais site atuante, né? Então, eu comecei a trabalhar na SPNet. Qual era o meu trabalho? Eu era moderador e também... Não era moderador, eu puxava... Eu era um rádio escuta digital. Você não deve saber o que é um rádio escuta, né? Não mesmo. Rádio escuta era um profissional, que geralmente era um estagiário, que ele era contratado lá nas rádios, certo. Que ele ouvia o que estava acontecendo nas outras rádios. Aí ele anotava e dava pro programador ou copiar ou ver se estava certa a programação dele. Perfeito. Então isso era o rádio escuta. Então eu era um internet escuta. Então eu pegava tudo que tinha de matéria da ESPN, do Globo Esporte, do UOL, e jogava dentro de um index para o torcedor de São Paulo ver tudo num lugar só. E tinha um avanço no portal SPNet, que foi por causa disso que ele foi o portal mais de torcida, mais acessado do mundo. Caramba. Que eles foram os primeiros que eu conheço, que eu já vi, que você podia comentar embaixo da notícia. Antigamente não tinha comentar depois da notícia. Sim. Eles foram o primeiro, eles fizeram na raça lá na programação. Você tinha que fazer um cadastro pequeno e você podia comentar. Então isso chamou a atenção da galera. Todo mundo começou a entrar na SPNet.
e acessar diariamente. E como eu era muito batalhador lá, eu era muito dedicado no São Paulo, sou muito dedicado, eu comecei a subir de posição. Eu comecei a ter uma coluna numa quinta-feira, depois eu tive uma coluna na quarta. Eu terminei na maior posição da SPNet, que era a coluna de segunda-feira, que era quando aconteciam os jogos, de domingo, de sábado. Domingo você é já análise falava. do final de semana. Isso, então eu fiquei bem conhecido lá entre os torcedores do São Paulo, daquela época, né? Isso foi 2002, 2003 a 2006, mais ou menos. que eu Mais ou tive. menos